Vamos ler um trecho do livro do Dr. Norberto Keppe sobre a libertação da vontade. Libertação do livro Livre-Arbítrio, Norberto Keppe. A própria consciência em si é conhecimento e é também ética, moral. Não existe uma consciência ética, mas sim a própria consciência moral. Pois quando me diz para fazer o bem e evitar o mal, está mostrando que o bem me beneficia e o mal me destrói. E principalmente que o conhecimento vem pelo que é bom, o que significa concomitantemente uma advertência ligada aos costumes. Então posso afirmar que o conhecimento é proveniente de uma conduta boa, que se ela for cortada, o intelecto também é impedido de funcionar. Conhecer é ter ética, pois o intelecto tem de ser coerente para admitir o que é certo. De modo geral, posso dizer que conhecer é ser ético. Estou transmitindo esses dados movido também pelo meu desejo de salvar a civilização, pois tudo na face da Terra tem de se basear no que é honesto para que possa funcionar. Governos, indústria, agricultura, direito, medicina, etc, etc, etc. Qual é o maior problema do ser humano? O grande problema dele e de toda a humanidade é o da não aceitação da consciência. Essa atitude constitui o centro da neurose e das desavenças da pessoa. Praticamente é uma luta para não ver a realidade que é boa e o invejoso não aceita ver. Desconfie de qualquer cientista ou filósofo que negue a existência de Deus, não porque seja antirreligioso, mas devido à sua própria atividade se tornar precária ao destruir a base de conhecimento. Se ele não aceita o que é fundamental e óbvio, como reconhecerá o que é secundário e complicado? Quando em meu livro A Libertação defini a doença, atitude de negação, oposição ou de distorção à realidade, não sabia ainda que tal fato acontece pela falta de ética, como estou notando agora tantos anos depois. Portanto, a doença parte sempre de uma conduta desonesta do indivíduo. A maior falta de ética que poderia haver é negar a criação de Deus. Primeiro, porque o raciocínio sabe de tudo, veio e se conserva com a existência por causa dele. 2. Que somente um indivíduo muito invejoso nega tal crença. 3. Aliás, essa atitude é a causa fundamental dos males humanos. Como um leitor pode ver, ateísmo é sinônimo de ignorância e doença, desde que o indivíduo destrói seu intelecto, o físico e o psíquico em seus fundamentos. Na filosofia, a base do conhecimento reside na revelação da verdade, assim como na teologia consiste na revelação de fatos e na ciência a experimentação. Ora, como os dados em si são os elementos mais claros e objetivos, significa que o fideísmo constitui o elemento mais fundamental daquilo que sabemos. O que se sente logo de início em relação aos pensadores medievais do século IV ao XII é um quase total desinteresse pelo que falaram. Nesse caso, posso pensar que as coisas relacionadas com Deus são desinteressantes desde que a teologia predominou
inteiramente durante esse tempo. Haverá outra explicação? O que eu quero esclarecer é o seguinte: a teologia, separada dos outros campos de estudo e trabalho, é tão enjoativa como a ciência atual, também isolada, assim como a própria filosofia, na mesma condição, pois se tornaram doentias, esquizofrênicas. Não é de se admirar que o homem atual resolveu se imbecilizar diante das telas do cinema ou do ecrã de televisão. Existe, assim, outro fator que tem de ser levado em consideração. Quanto mais elevado e importante for um setor de estudo e trabalho, pior será visto se não for cuidado de modo acertado. E como a teologia é a rainha das ciências, o fundamento de toda a realização humana, da maneira como foi tratada, tornou-se a mais fatidiosa entre todas. Pela lógica, a Idade Média deveria ter sido a mais bela e interessante entre todas, porém se tornou tenebrosa e desagradável. Acredito que o processo de conscientização terá de ser progressivo para que o ser humano aguente, mas toda verdade tem de ser conhecida, caso desejemos continuar vivos nesse planeta pelo menos até o 3º milênio. Por exemplo, se uma pessoa comete um erro, tem de ser censurado mesmo, pois o que perturba não é a punição que deveria sofrer, mas a não aceitação da censura que lhe fazem. Estou mostrando que o mal tem de ser reconhecido e punido. O nome desse capítulo significa que o conhecimento em si está totalmente fundamentado em uma conduta ética a toda prova. Portanto, a própria inteligência para existir depende da honestidade do homem. Que assim seja. Que tenhamos a visão clara e profunda de tudo que for necessário. Que sigamos o bem, que saibamos colocar em prática tudo que aprendemos. Quando a consciência nos mostra um erro, devemos verbalizar o que aconteceu, manifestar tudo que precisa. Preste muita atenção nesse texto. Vamos ler um trecho do livro do Dr. Norberto Keppe, sobre a libertação da vontade. Libertação do livro Livre-Arbítrio, Norberto Keppe. A própria consciência em si é conhecimento e é também ética, moral. Não existe uma consciência ética, mas sim a própria consciência é moral. Pois quando me diz para fazer o bem e evitar o mal, está mostrando que o bem me beneficia e o mal me destrói. E principalmente que o conhecimento vem pelo que é bom, o que significa concomitantemente uma advertência ligada aos costumes. Então posso afirmar que o conhecimento é proveniente de uma conduta boa, que se ela for cortada, o intelecto também é impedido de funcionar. Conhecer é ter ética, pois o intelecto tem de ser coerente para admitir o que é certo. De modo geral, posso dizer que conhecer é ser ético. Estou transmitindo esses dados movido também pelo meu desejo de salvar a civilização, pois tudo na face da Terra tem de se basear no que é honesto para que possa funcionar. Governos, indústria, agricultura, direito, medicina, etc, etc, etc.
Qual é o maior problema do ser humano? O grande problema dele e de toda a humanidade é o da não aceitação da consciência. Essa atitude constitui o centro da neurose e das desavenças da pessoa. Praticamente é uma luta para não ver a realidade que é boa e o invejoso não aceita ver. Desconfie de qualquer cientista ou filósofo que negue a existência de Deus, não porque seja antirreligioso, mas devido à sua própria atividade se tornar precária ao destruir a base de conhecimento. Se ele não aceita o que é fundamental e óbvio, como reconhecerá o que é secundário e complicado? Quando em meu livro A Libertação defini a doença, atitude de negação, oposição ou de distorção à realidade, não sabia ainda que tal fato acontece pela falta de ética, como estou notando agora tantos anos depois. Portanto, a doença parte sempre de uma conduta desonesta do indivíduo. A maior falta de ética que poderia haver é negar a criação de Deus. Primeiro, porque o raciocínio sabe de tudo, veio e se conserva com a existência por causa dele. 2. Que somente um indivíduo muito invejoso nega tal crença. 3. Aliás, essa atitude é a causa fundamental dos males humanos. Como um leitor pode ver, ateísmo é sinônimo de ignorância e doença, desde que o indivíduo destrói seu intelecto, o físico e o psíquico em seus fundamentos. Na filosofia, a base do conhecimento reside na revelação da verdade, assim como na teologia consiste na revelação de fatos e na ciência a experimentação. Ora, como os dados em si são os elementos mais claros e objetivos, significa que o fideísmo constitui o elemento mais fundamental daquilo que sabemos. O que se sente logo de início em relação aos pensadores medievais do século IV ao XII é um quase total desinteresse pelo que falaram. Nesse caso, posso pensar que as coisas relacionadas com Deus são desinteressantes desde que a teologia predominou inteiramente durante esse tempo. Haverá outra explicação? O que eu quero esclarecer é o seguinte: a teologia, separada dos outros campos de estudo e trabalho, é tão enjoativa como a ciência atual, também isolada, assim como a própria filosofia, na mesma condição, pois se tornaram doentias, esquizofrênicas. Não é de se admirar que o homem atual resolveu se imbecilizar diante das telas do cinema ou do ecrã de televisão. Existe, assim, outro fator que tem de ser levado em consideração. Quanto mais elevado e importante for um setor de estudo e trabalho, pior será visto se não for cuidado de modo acertado. E como a teologia é a rainha das ciências, o fundamento de toda a realização humana, da maneira como foi tratada, tornou-se a mais fatidiosa entre todas. Pela lógica, a Idade Média deveria ter sido a mais bela e interessante entre todas, porém se tornou tenebrosa e desagradável. Acredito que o processo de conscientização terá de ser progressivo para que o ser humano aguente, mas toda verdade tem de ser conhecida, caso desejemos continuar vivos nesse planeta pelo menos até o 3º milênio. Por exemplo, se uma pessoa comete um erro, tem de ser censurado mesmo,
pois o que perturba não é a punição que deveria sofrer, mas a não aceitação da censura que lhe fazem. Estou mostrando que o mal tem de ser reconhecido e punido. O nome desse capítulo significa que o conhecimento em si está totalmente fundamentado em uma conduta ética a toda prova. Portanto, a própria inteligência para existir depende da honestidade do homem. Que assim seja. Que tenhamos a visão clara e profunda de tudo que for necessário. Que sigamos o bem, que saibamos colocar em prática tudo que aprendemos. Quando a consciência nos mostra um erro, devemos verbalizar o que aconteceu, manifestar tudo que precisa. Preste muita atenção nesse texto. Vamos ler um trecho do livro do Dr. Norberto Keppe, sobre a libertação da vontade. Libertação do livro Livre-Arbítrio, Norberto Keppe. A própria consciência em si é conhecimento e é também ética, moral. Não existe uma consciência ética, mas sim a própria consciência moral. Pois quando me diz para fazer o bem e evitar o mal, está mostrando que o bem me beneficia e o mal me destrói. E principalmente que o conhecimento vem pelo que é bom, o que significa concomitantemente uma advertência ligada aos costumes. Então posso afirmar que o conhecimento é proveniente de uma conduta boa, que se ela for cortada, o intelecto também é impedido de funcionar. Conhecer é ter ética, pois o intelecto tem de ser coerente para admitir o que é certo. De modo geral, posso dizer que conhecer é ser ético. Estou transmitindo esses dados movido também pelo meu desejo de salvar a civilização, pois tudo na face da Terra tem de se basear no que é honesto para que possa funcionar. Governos, indústria, agricultura, direito, medicina, etc, etc, etc. Qual é o maior problema do ser humano? O grande problema dele e de toda a humanidade é o da não aceitação da consciência. Essa atitude constitui o centro da neurose e das desavenças da pessoa. Praticamente é uma luta para não ver a realidade que é boa e o invejoso não aceita ver. Desconfie de qualquer cientista ou filósofo que negue a existência de Deus, não porque seja antirreligioso, mas devido à sua própria atividade se tornar precária ao destruir a base de conhecimento. Se ele não aceita o que é fundamental e óbvio, como reconhecerá o que é secundário e complicado? Quando em meu livro A Libertação defini a doença, atitude de negação, oposição ou de distorção à realidade, não sabia ainda que tal fato acontece pela falta de ética, como estou notando agora tantos anos depois. Portanto, a doença parte sempre de uma conduta desonesta do indivíduo. A maior falta de ética que poderia haver é negar a criação de Deus. Primeiro, porque o raciocínio sabe de tudo, veio e se conserva com a existência por causa dele. 2. Que somente um indivíduo muito invejoso nega tal crença. 3. Aliás, essa atitude é a causa fundamental dos males humanos. Como um leitor pode ver ateísmo
é sinônimo de ignorância e doença, desde que o indivíduo destrói seu intelecto, o físico e o psíquico em seus fundamentos. Na filosofia, a base do conhecimento reside na revelação da verdade, assim como na teologia consiste na revelação de fatos e na ciência a experimentação. Ora, como os dados em si são os elementos mais claros e objetivos, significa que o fideísmo constitui o elemento mais fundamental daquilo que sabemos. O que se sente logo de início em relação aos pensadores medievais do século IV ao XII é um quase total desinteresse pelo que falaram. Nesse caso, posso pensar que as coisas relacionadas com Deus são desinteressantes desde que a teologia predominou inteiramente durante esse tempo. Haverá outra explicação? O que eu quero esclarecer é o seguinte: a teologia, separada dos outros campos de estudo e trabalho, é tão enjoativa como a ciência atual, também isolada, assim como a própria filosofia, na mesma condição, pois se tornaram doentias, esquizofrênicas. Não é de se admirar que o homem atual resolveu se imbecilizar diante das telas do cinema ou do ecrã de televisão. Existe, assim, outro fator que tem de ser levado em consideração. Quanto mais elevado e importante for um setor de estudo e trabalho, pior será visto se não for cuidado de modo acertado. E como a teologia é a rainha das ciências, o fundamento de toda a realização humana, da maneira como foi tratada, tornou-se a mais fatidiosa entre todas. Pela lógica, a Idade Média deveria ter sido a mais bela e interessante entre todas, porém se tornou tenebrosa e desagradável. Acredito que o processo de conscientização terá de ser progressivo para que o ser humano aguente, mas toda verdade tem de ser conhecida, caso desejemos continuar vivos nesse planeta pelo menos até o 3º milênio. Por exemplo, se uma pessoa comete um erro, tem de ser censurado mesmo, pois o que perturba não é a punição que deveria sofrer, mas a não aceitação da censura que lhe fazem. Estou mostrando que o mal tem de ser reconhecido e punido. O nome desse capítulo significa que o conhecimento em si está totalmente fundamentado em uma conduta ética a toda prova. Portanto, a própria inteligência para existir depende da honestidade do homem. Que assim seja. Que tenhamos a visão clara e profunda de tudo que for necessário. Que sigamos o bem, que saibamos colocar em prática tudo que aprendemos. Quando a consciência nos mostra um erro, devemos verbalizar o que aconteceu, manifestar tudo que precisa. Preste muita atenção nesse texto. Vamos ler um trecho do livro do Dr. Norberto Keppe, sobre a libertação da vontade. Libertação do livro Livre-Arbítrio, Norberto Keppe. A própria consciência em si é conhecimento e é também ética, moral. Não existe uma consciência ética, mas sim a própria consciência é moral.
pois quando me diz para fazer o bem e evitar o mal, está mostrando que o bem me beneficia e o mal me destrói, e principalmente que o conhecimento vem pelo que é bom, o que significa concomitantemente uma advertência ligada aos costumes. Então posso afirmar que o conhecimento é proveniente de uma conduta boa, que se ela for cortada, o intelecto também é impedido de funcionar. Conhecer é ter ética, pois o intelecto tem de ser coerente para admitir o que é certo. De modo geral, posso dizer que conhecer é ser ético. Estou transmitindo esses dados movido também pelo meu desejo de salvar a civilização, pois tudo na face da Terra tem de se basear no que é honesto para que possa funcionar. Governos, indústria, agricultura, direito, medicina, etc, etc, etc. Qual é o maior problema do ser humano? O grande problema dele e de toda a humanidade é o da não aceitação da consciência. Essa atitude constitui o centro da neurose e das desavenças da pessoa. Praticamente é uma luta para não ver a realidade que é boa e o invejoso não aceita ver. Desconfie de qualquer cientista ou filósofo que negue a existência de Deus, não porque seja antirreligioso, mas devido à sua própria atividade se tornar precária ao destruir a base de conhecimento. Se ele não aceita o que é fundamental e óbvio, como reconhecerá o que é secundário e complicado? Quando em meu livro A Libertação defini a doença, atitude de negação, oposição ou de distorção à realidade, não sabia ainda que tal fato acontece pela falta de ética, como estou notando agora tantos anos depois. Portanto, a doença parte sempre de uma conduta desonesta do indivíduo. A maior falta de ética que poderia haver é negar a criação de Deus. Primeiro, porque o raciocínio sabe de tudo, veio e se conserva com a existência por causa dele. 2. Que somente um indivíduo muito invejoso nega tal crença. 3. Aliás, essa atitude é a causa fundamental dos males humanos. Como um leitor pode ver, ateísmo é sinônimo de ignorância e doença, desde que o indivíduo destrói seu intelecto, o físico e o psíquico em seus fundamentos. Na filosofia, a base do conhecimento reside na revelação da verdade, assim como na teologia consiste na revelação de fatos e na ciência a experimentação. Ora, como os dados em si são os elementos mais claros e objetivos, significa que o fideísmo constitui o elemento mais fundamental daquilo que sabemos. O que se sente logo de início em relação aos pensadores medievais do século IV ao XII é um quase total desinteresse pelo que falaram. Nesse caso, posso pensar que as coisas relacionadas com Deus são desinteressantes desde que a teologia predominou inteiramente durante esse tempo. Haverá outra explicação? O que eu quero esclarecer é o seguinte: a teologia, separada dos outros campos de estudo e trabalho, é tão enjoativa como a ciência atual, também isolada, assim como a própria filosofia, na mesma condição, pois se tornaram doentias, esquizofrênicas. Não é de se admirar que o homem atual resolveu se imbecilizar diante das telas do cinema ou do ecrã de televisão.
Existe, assim, outro fator que tem de ser levado em consideração. Quanto mais elevado e importante for um setor de estudo e trabalho, pior será visto se não for cuidado de modo acertado. E como a teologia é a rainha das ciências, o fundamento de toda a realização humana, da maneira como foi tratada, tornou-se a mais fatidiosa entre todas. Pela lógica, a Idade Média deveria ter sido a mais bela e interessante entre todas, porém se tornou tenebrosa e desagradável. Acredito que o processo de conscientização terá de ser progressivo para que o ser humano aguente, mas toda verdade tem de ser conhecida, caso desejemos continuar vivos nesse planeta pelo menos até o 3º milênio. Por exemplo, se uma pessoa comete um erro, tem de ser censurado mesmo, pois o que perturba não é a punição que deveria sofrer, mas a não aceitação da censura que lhe fazem. Estou mostrando que o mal tem de ser reconhecido e punido. O nome desse capítulo significa que o conhecimento em si está totalmente fundamentado em uma conduta ética a toda prova. Portanto, a própria inteligência para existir depende da honestidade do homem. Que assim seja. Que tenhamos a visão clara e profunda de tudo que for necessário. Que sigamos o bem, que saibamos colocar em prática tudo que aprendemos. Quando a consciência nos mostra um erro, devemos verbalizar o que aconteceu, manifestar tudo que precisa. Preste muita atenção nesse texto. Vamos ler um trecho do livro do Dr. Norberto Keppe, sobre a libertação da vontade. Libertação do livro Livre-Arbítrio, Norberto Keppe. A própria consciência em si é conhecimento e é também ética, moral. Não existe uma consciência ética, mas sim a própria consciência moral. Pois quando me diz para fazer o bem e evitar o mal, está mostrando que o bem me beneficia e o mal me destrói. E principalmente que o conhecimento vem pelo que é bom, o que significa concomitantemente uma advertência ligada aos costumes. Então posso afirmar que o conhecimento é proveniente de uma conduta boa, que se ela for cortada, o intelecto também é impedido de funcionar. Conhecer é ter ética, pois o intelecto tem de ser coerente para admitir o que é certo. De modo geral, posso dizer que conhecer é ser ético. Estou transmitindo esses dados movido também pelo meu desejo de salvar a civilização, pois tudo na face da Terra tem de se basear no que é honesto para que possa funcionar. Governos, indústria, agricultura, direito, medicina, etc, etc, etc. Qual é o maior problema do ser humano? O grande problema dele e de toda a humanidade é o da não aceitação da consciência. Essa atitude constitui o centro da neurose e das desavenças da pessoa. Praticamente é uma luta para não ver a realidade que é boa e o invejoso não aceita ver. Desconfie de qualquer cientista ou filósofo que negue a existência de Deus, não porque seja antirreligioso, mas devido à sua própria atividade,
se tornar precário ao destruir a base de conhecimento. Se ele não aceita o que é fundamental e óbvio, como reconhecerá o que é secundário e complicado? Quando em meu livro A Libertação defini a doença, atitude de negação, oposição ou de distorção à realidade, não sabia ainda que tal fato acontece pela falta de ética, como estou notando agora tantos anos depois. Portanto, a doença parte sempre de uma conduta desonesta do indivíduo. A maior falta de ética que poderia haver é negar a criação de Deus. Primeiro, porque o raciocínio sabe de tudo, veio e se conserva com a existência por causa dele. 2. Que somente um indivíduo muito invejoso nega tal crença. 3. Aliás, essa atitude é a causa fundamental dos males humanos. Como um leitor pode ver, ateísmo é sinônimo de ignorância e doença, desde que o indivíduo destrói seu intelecto, o físico e o psíquico em seus fundamentos. Na filosofia, a base do conhecimento reside na revelação da verdade, assim como na teologia consiste na revelação de fatos e na ciência a experimentação. Ora, como os dados em si são os elementos mais claros e objetivos, significa que o fideísmo constitui o elemento mais fundamental daquilo que sabemos. O que se sente logo de início em relação aos pensadores medievais do século IV ao XII é um quase total desinteresse pelo que falaram. Nesse caso, posso pensar que as coisas relacionadas com Deus são desinteressantes desde que a teologia predominou inteiramente durante esse tempo. Haverá outra explicação? O que eu quero esclarecer é o seguinte: a teologia, separada dos outros campos de estudo e trabalho, é tão enjoativa como a ciência atual, também isolada, assim como a própria filosofia, na mesma condição, pois se tornaram doentias, esquizofrênicas. Não é de se admirar que o homem atual resolveu se imbecilizar diante das telas do cinema ou do ecrã de televisão. Existe, assim, outro fator que tem de ser levado em consideração. Quanto mais elevado e importante for um setor de estudo e trabalho, pior será visto se não for cuidado de modo acertado. E como a teologia é a rainha das ciências, o fundamento de toda a realização humana, da maneira como foi tratada, tornou-se a mais fatidiosa entre todas. Pela lógica, a Idade Média deveria ter sido a mais bela e interessante entre todas, porém se tornou tenebrosa e desagradável. Acredito que o processo de conscientização terá de ser progressivo para que o ser humano aguente, mas toda verdade tem de ser conhecida, caso desejemos continuar vivos nesse planeta pelo menos até o 3º milênio. Por exemplo, se uma pessoa comete um erro, tem de ser censurado mesmo, pois o que perturba não é a punição que deveria sofrer, mas a não aceitação da censura que lhe fazem. Estou mostrando que o mal tem de ser reconhecido e punido. O nome desse capítulo significa que o conhecimento em si está totalmente fundamentado em uma conduta ética a toda prova. Portanto, a própria inteligência para existir depende da honestidade do homem. Que assim seja. Que tenhamos a visão clara e profunda
de tudo que for necessário, que sigamos o bem, que saibamos colocar em prática tudo que aprendemos. Quando a consciência nos mostra um erro, devemos verbalizar o que aconteceu, manifestar tudo que precisa. Preste muita atenção nesse texto. Vamos ler um trecho do livro do Dr. Norberto Keppe, sobre a libertação da vontade. Libertação do livro Livre-Arbítrio, Norberto Keppe. A própria consciência em si é conhecimento e é também ética, moral. Não existe uma consciência ética, mas sim a própria consciência é moral. Pois quando me diz para fazer o bem e evitar o mal, está mostrando que o bem me beneficia e o mal me destrói. E principalmente que o conhecimento vem pelo que é bom, o que significa concomitantemente uma advertência ligada aos costumes. Então posso afirmar que o conhecimento é proveniente de uma conduta boa, que se ela for cortada, o intelecto também é impedido de funcionar. Conhecer é ter ética, pois o intelecto tem de ser coerente para admitir o que é certo. De modo geral, posso dizer que conhecer é ser ético. Estou transmitindo esses dados movido também pelo meu desejo de salvar a civilização, pois tudo na face da Terra tem de se basear no que é honesto para que possa funcionar. Governos, indústria, agricultura, direito, medicina, etc, etc, etc. Qual é o maior problema do ser humano? O grande problema dele e de toda a humanidade é o da não aceitação da consciência. Essa atitude constitui o centro da neurose e das desavenças da pessoa. Praticamente é uma luta para não ver a realidade que é boa e o invejoso não aceita ver. Desconfie de qualquer cientista ou filósofo que negue a existência de Deus, não porque seja antirreligioso, mas devido à sua própria atividade se tornar precária ao destruir a base de conhecimento. Se ele não aceita o que é fundamental e óbvio, como reconhecerá o que é secundário e complicado? Quando em meu livro A Libertação defini a doença, atitude de negação, oposição ou de distorção à realidade, não sabia ainda que tal fato acontece pela falta de ética, como estou notando agora tantos anos depois. Portanto, a doença parte sempre de uma conduta desonesta do indivíduo. A maior falta de ética que poderia haver é negar a criação de Deus. Primeiro, porque o raciocínio sabe de tudo, veio e se conserva com a existência por causa dele. 2. Que somente um indivíduo muito invejoso nega tal crença. 3. Aliás, essa atitude é a causa fundamental dos males humanos. Como um leitor pode ver, ateísmo é sinônimo de ignorância e doença, desde que o indivíduo destrói seu intelecto, o físico e o psíquico em seus fundamentos. Na filosofia, a base do conhecimento reside na revelação da verdade, assim como na teologia consiste na revelação de fatos e na ciência a experimentação. Ora, como os dados em si são os elementos mais claros e objetivos, significa que o fideísmo constitui o elemento mais fundamental
daquilo que sabemos. O que se sente logo de início em relação aos pensadores medievais do século IV ao XII é um quase total desinteresse pelo que falaram. Nesse caso, posso pensar que as coisas relacionadas com Deus são desinteressantes desde que a teologia predominou inteiramente durante esse tempo. Haverá outra explicação? O que eu quero esclarecer é o seguinte: a teologia, separada dos outros campos de estudo e trabalho, é tão enjoativa como a ciência atual, também isolada, assim como a própria filosofia, na mesma condição, pois se tornaram doentias, esquizofrênicas. Não é de se admirar que o homem atual resolveu se imbecilizar diante das telas do cinema ou do ecrã de televisão. Existe, assim, outro fator que tem de ser levado em consideração. Quanto mais elevado e importante for um setor de estudo e trabalho, pior será visto se não for cuidado de modo acertado. E como a teologia é a rainha das ciências, o fundamento de toda a realização humana, da maneira como foi tratada, tornou-se a mais fastidiosa entre todas. Pela lógica, a Idade Média deveria ter sido a mais bela e interessante entre todas, porém se tornou tenebrosa e desagradável. Acredito que o processo de conscientização terá de ser progressivo para que o ser humano aguente, mas toda verdade tem de ser conhecida, caso desejemos continuar vivos nesse planeta pelo menos até o 3º milênio. Por exemplo, se uma pessoa comete um erro, tem de ser censurado mesmo, pois o que perturba não é a punição que deveria sofrer, mas a não aceitação da censura que lhe fazem. Estou mostrando que o mal tem de ser reconhecido e punido. O nome desse capítulo significa que o conhecimento em si está totalmente fundamentado em uma conduta ética a toda prova. Portanto, a própria inteligência para existir depende da honestidade do homem. Que assim seja. Que tenhamos a visão clara e profunda de tudo que for necessário. Que sigamos o bem, que saibamos colocar em prática tudo que aprendemos. Quando a consciência nos mostra um erro, devemos verbalizar o que aconteceu, manifestar tudo que precisa. Preste muita atenção nesse texto. Vamos ler um trecho do livro do Dr. Norberto Keppe, sobre a libertação da vontade. Libertação do livro Livre-Arbítrio, Norberto Keppe. A própria consciência em si é conhecimento e é também ética, moral. Não existe uma consciência ética, mas sim a própria consciência moral. Pois quando me diz para fazer o bem e evitar o mal, está mostrando que o bem me beneficia e o mal me destrói. E principalmente que o conhecimento vem pelo que é bom, o que significa concomitantemente uma advertência ligada aos costumes. Então posso afirmar que o conhecimento é proveniente de uma conduta boa, que se ela for cortada, o intelecto também é impedido de funcionar. Conhecer é ter ética, pois o intelecto tem de ser coerente
para admitir o que é certo. De modo geral, posso dizer que conhecer é ser ético. Estou transmitindo esses dados movido também pelo meu desejo de salvar a civilização, pois tudo na face da Terra tem de se basear no que é honesto para que possa funcionar. Governos, indústria, agricultura, direito, medicina, etc, etc, etc. Qual é o maior problema do ser humano? O grande problema dele e de toda a humanidade é o da não aceitação da consciência. Essa atitude constitui o centro da neurose e das desavenças da pessoa. Praticamente é uma luta para não ver a realidade que é boa e o invejoso não aceita ver. Desconfie de qualquer cientista ou filósofo que negue a existência de Deus, não porque seja antirreligioso, mas devido à sua própria atividade se tornar precária ao destruir a base de conhecimento. Se ele não aceita o que é fundamental e óbvio, como reconhecerá o que é secundário e complicado? Quando em meu livro A Libertação defini a doença, atitude de negação, oposição ou de distorção à realidade, não sabia ainda que tal fato acontece pela falta de ética, como estou notando agora tantos anos depois. Portanto, a doença parte sempre de uma conduta desonesta do indivíduo. A maior falta de ética que poderia haver é negar a criação de Deus. Primeiro, porque o raciocínio sabe de tudo, veio e se conserva com a existência por causa dele. 2. Que somente um indivíduo muito invejoso nega tal crença. 3. Aliás, essa atitude é a causa fundamental dos males humanos. Como um leitor pode ver, ateísmo é sinônimo de ignorância e doença, desde que o indivíduo destrói seu intelecto, o físico e o psíquico em seus fundamentos. Na filosofia, a base do conhecimento reside na revelação da verdade, assim como na teologia consiste na revelação de fatos e na ciência a experimentação. Ora, como os dados em si são os elementos mais claros e objetivos, significa que o fideísmo constitui o elemento mais fundamental daquilo que sabemos. O que se sente logo de início em relação aos pensadores medievais do século IV ao XII é um quase total desinteresse pelo que falaram. Nesse caso, posso pensar que as coisas relacionadas com Deus são desinteressantes desde que a teologia predominou inteiramente durante esse tempo. Haverá outra explicação? O que eu quero esclarecer é o seguinte: a teologia, separada dos outros campos de estudo e trabalho, é tão enjoativa como a ciência atual, também isolada, assim como a própria filosofia, na mesma condição, pois se tornaram doentias, esquizofrênicas. Não é de se admirar que o homem atual resolveu se imbecilizar diante das telas do cinema ou do ecrã de televisão. Existe, assim, outro fator que tem de ser levado em consideração. Quanto mais elevado e importante for um setor de estudo e trabalho, pior será visto se não for cuidado de modo acertado. E como a teologia é a rainha das ciências, o fundamento de toda a realização humana, da maneira como foi tratada, tornou-se a mais fatidiosa entre todas. Pela lógica, a Idade Média deveria ter sido a mais bela e interessante entre todas,
porém se tornou tenebrosa e desagradável. Acredito que o processo de conscientização terá de ser progressivo para que o ser humano aguente, mas toda verdade tem de ser conhecida, caso desejemos continuar vivos nesse planeta pelo menos até o 3º milênio. Por exemplo, se uma pessoa comete um erro, tem de ser censurado mesmo, pois o que perturba não é a punição que deveria sofrer, mas a não aceitação da censura que lhe fazem. Estou mostrando que o mal tem de ser reconhecido e punido. O nome desse capítulo significa que o conhecimento em si está totalmente fundamentado em uma conduta ética a toda prova. Portanto, a própria inteligência para existir depende da honestidade do homem. Que assim seja. Que tenhamos a visão clara e profunda de tudo que for necessário. Que sigamos o bem, que saibamos colocar em prática tudo que aprendemos. Quando a consciência nos mostra um erro, devemos verbalizar o que aconteceu, manifestar tudo que precisa. Preste muita atenção nesse texto. Vamos ler um trecho do livro do Dr. Norberto Keppe, sobre a libertação da vontade. Libertação do livro Livre-Arbítrio, Norberto Keppe. A própria consciência em si é conhecimento e é também ética, moral. Não existe uma consciência ética, mas sim a própria consciência é moral. Pois quando me diz para fazer o bem e evitar o mal, está mostrando que o bem me beneficia e o mal me destrói. E principalmente que o conhecimento vem pelo que é bom, o que significa concomitantemente uma advertência ligada aos costumes. Então posso afirmar que o conhecimento é proveniente de uma conduta boa, que se ela for cortada, o intelecto também é impedido de funcionar. Conhecer é ter ética, pois o intelecto tem de ser coerente para admitir o que é certo. De modo geral, posso dizer que conhecer é ser ético. Estou transmitindo esses dados movido também pelo meu desejo de salvar a civilização, pois tudo na face da Terra tem de se basear no que é honesto para que possa funcionar. Governos, indústria, agricultura, direito, medicina, etc, etc, etc. Qual é o maior problema do ser humano? O grande problema dele e de toda a humanidade é o da não aceitação da consciência. Essa atitude constitui o centro da neurose e das desavenças da pessoa. Praticamente é uma luta para não ver a realidade que é boa e o invejoso não aceita ver. Desconfie de qualquer cientista ou filósofo que negue a existência de Deus, não porque seja antirreligioso, mas devido à sua própria atividade se tornar precária ao destruir a base de conhecimento. Se ele não aceita o que é fundamental e óbvio, como reconhecerá o que é secundário e complicado? Quando em meu livro A Libertação defini a doença, atitude de negação, oposição ou de distorção à realidade, não sabia ainda que tal fato acontece pela falta de ética, como estou notando agora tantos anos depois. Portanto, a doença parte sempre de uma conduta desonesta
do indivíduo. A maior falta de ética que poderia haver é negar a criação de Deus. Primeiro, porque o raciocínio sabe de tudo, veio e se conserva com a existência por causa dele. 2. Que somente um indivíduo muito invejoso nega tal crença. 3. Aliás, essa atitude é a causa fundamental dos males humanos. Como um leitor pode ver, ateísmo é sinônimo de ignorância e doença, desde que o indivíduo destrói seu intelecto, o físico e o psíquico em seus fundamentos. Na filosofia, a base do conhecimento reside na revelação da verdade, assim como na teologia consiste na revelação de fatos e na ciência a experimentação. Ora, como os dados em si são os elementos mais claros e objetivos, significa que o fideísmo constitui o elemento mais fundamental daquilo que sabemos. O que se sente logo de início em relação aos pensadores medievais do século IV ao XII é um quase total desinteresse pelo que falaram. Nesse caso, posso pensar que as coisas relacionadas com Deus são desinteressantes desde que a teologia predominou inteiramente durante esse tempo. Haverá outra explicação? O que eu quero esclarecer é o seguinte: a teologia, separada dos outros campos de estudo e trabalho, é tão enjoativa como a ciência atual, também isolada, assim como a própria filosofia, na mesma condição, pois se tornaram doentias, esquizofrênicas. Não é de se admirar que o homem atual resolveu se imbecilizar diante das telas do cinema ou do ecrã de televisão. Existe, assim, outro fator que tem de ser levado em consideração. Quanto mais elevado e importante for um setor de estudo e trabalho, pior será visto se não for cuidado de modo acertado. E como a teologia é a rainha das ciências, o fundamento de toda a realização humana, da maneira como foi tratada, tornou-se a mais fatidiosa entre todas. Pela lógica, a Idade Média deveria ter sido a mais bela e interessante entre todas, porém se tornou tenebrosa e desagradável. Acredito que o processo de conscientização terá de ser progressivo para que o ser humano aguente, mas toda verdade tem de ser conhecida, caso desejemos continuar vivos nesse planeta pelo menos até o 3º milênio. Por exemplo, se uma pessoa comete um erro, tem de ser censurado mesmo, pois o que perturba não é a punição que deveria sofrer, mas a não aceitação da censura que lhe fazem. Estou mostrando que o mal tem de ser reconhecido e punido. O nome desse capítulo significa que o conhecimento em si está totalmente fundamentado em uma conduta ética toda prova. Portanto, a própria inteligência para existir depende da honestidade do homem. Que assim seja. Que tenhamos a visão clara e profunda de tudo que for necessário. Que sigamos o bem, que saibamos colocar em prática tudo que aprendemos. Quando a consciência nos mostra um erro, devemos verbalizar o que aconteceu, manifestar tudo que precisa. Preste muita atenção nesse texto. Vamos ler um trecho do livro do Dr. Norberto Keppe,
sobre a libertação da vontade. Libertação do livro Livre-Arbítrio, Norberto Kepp. A própria consciência em si é conhecimento e é também ética, moral. Não existe uma consciência ética, mas sim a própria consciência moral. Pois quando me diz para fazer o bem e evitar o mal, está mostrando que o bem me beneficia e o mal me destrói. E principalmente que o conhecimento vem pelo que é bom, o que significa concomitantemente uma advertência ligada aos costumes. Então posso afirmar que o conhecimento é proveniente de uma conduta boa, que se ela for cortada, o intelecto também é impedido de funcionar. Conhecer é ter ética, pois o intelecto tem de ser coerente para admitir o que é certo. De modo geral, posso dizer que conhecer é ser ético. Estou transmitindo esses dados movido também pelo meu desejo de salvar a civilização, pois tudo na face da Terra tem de se basear no que é honesto para que possa funcionar. Governos, indústria, agricultura, direito, medicina, etc, etc, etc. Qual é o maior problema do ser humano? O grande problema dele e de toda a humanidade é o da não aceitação da consciência. Essa atitude constitui o centro da neurose e das desavenças da pessoa. Praticamente é uma luta para não ver a realidade que é boa e o invejoso não aceita ver. Desconfie de qualquer cientista ou filósofo que negue a existência de Deus, não porque seja antirreligioso, mas devido à sua própria atividade se tornar precária ao destruir a base de conhecimento. Se ele não aceita o que é fundamental e óbvio, como reconhecerá o que é secundário e complicado? Quando em meu livro A Libertação defini a doença, atitude de negação, oposição ou de distorção à realidade, não sabia ainda que tal fato acontece pela falta de ética, como estou notando agora tantos anos depois. Portanto, a doença parte sempre de uma conduta desonesta do indivíduo. A maior falta de ética que poderia haver é negar a criação de Deus. Primeiro, porque o raciocínio sabe de tudo, veio e se conserva com a existência por causa dele. 2. Que somente um indivíduo muito invejoso nega tal crença. 3. Aliás, essa atitude é a causa fundamental dos males humanos. Como um leitor pode ver, ateísmo é sinônimo de ignorância e doença, desde que o indivíduo destrói seu intelecto, o físico e o psíquico em seus fundamentos. Na filosofia, a base do conhecimento reside na revelação da verdade, assim como na teologia consiste na revelação de fatos e na ciência a experimentação. Ora, como os dados em si são os elementos mais claros e objetivos, significa que o fideísmo constitui o elemento mais fundamental daquilo que sabemos. O que se sente logo de início em relação aos pensadores medievais do século IV ao XII é um quase total desinteresse pelo que falaram. Nesse caso, posso pensar que as coisas relacionadas com Deus são desinteressantes desde que a teologia predominou inteiramente durante esse tempo. Haverá outra explicação? O que eu quero esclarecer é o seguinte: a teologia, separada dos outros campos de estudo e trabalho,
é tão enjoativa como a ciência atual, também isolada, assim como a própria filosofia, na mesma condição, pois se tornaram doentias, esquizofrênicas. Não é de se admirar que o homem atual resolveu se imbecilizar diante das telas do cinema ou do ecrã de televisão. Existe, assim, outro fator que tem de ser levado em consideração. Quanto mais elevado e importante for um setor de estudo e trabalho, pior será visto se não for cuidado de modo acertado. E como a teologia é a rainha das ciências, o fundamento de toda a realização humana, da maneira como foi tratada, tornou-se a mais fatidiosa entre todas. Pela lógica, a Idade Média deveria ter sido a mais bela e interessante entre todas, porém se tornou tenebrosa e desagradável. Acredito que o processo de conscientização terá de ser progressivo para que o ser humano aguente, mas toda verdade tem de ser conhecida, caso desejemos continuar vivos nesse planeta pelo menos até o 3º milênio. Por exemplo, se uma pessoa comete um erro, tem de ser censurado mesmo, pois o que perturba não é a punição que deveria sofrer, mas a não aceitação da censura que lhe fazem. Estou mostrando que o mal tem de ser reconhecido e punido. O nome desse capítulo significa que o conhecimento em si está totalmente fundamentado em uma conduta ética a toda prova. Portanto, a própria inteligência para existir depende da honestidade do homem. Que assim seja. Que tenhamos a visão clara e profunda de tudo que for necessário. Que sigamos o bem, que saibamos colocar em prática tudo que aprendemos. Quando a consciência nos mostra um erro, devemos verbalizar o que aconteceu, manifestar tudo que precisa. Preste muita atenção nesse texto. Vamos realizar hoje uma meditação com o Japamala, da luz, da sabedoria e da vitória. Vamos sentir que o bem, a paz, a saúde e a alegria vem para cada um de nós. Sente-se, se puder sentar-se, pegue seu Japamala, coluna verticalizada, suavize seu rosto, seu cérebro, seu pescoço, seus ombros, todo o tórax, coração, a coluna vertebral, a cintura, os quadris. Sinta o fêmur, a região do abdômen, plexo solar, bem na boca do estômago. Sinta o coração, sinta os braços e mãos, as coxas, os joelhos, pernas, tornozelos e pés. Deixe seu corpo relaxado, tranquilo e sereno. Vamos sentir e imaginar que vem lá do alto a luz violeta, numa chama ardente, vai envolver todos os nossos corpos. A luz violeta é linda, maravilhosa, purificadora, energizadora, renovadora. Nos dá força, nos dá incentivo. Liberta todas as pessoas, todos os males, passados, presentes e futuros. E nesta sala esteja presente a Denise, o Andrei, o Paulo André e todos os espíritos protetores. Meu pai, minha mãe, meu irmão Luiz, meu irmão João, o Carlos, o Birajara, a dona Beatriz, o senhor Isauro e todos os espíritos afins que estejam presentes nesta meditação de luz e de amor,
que todos os alunos que faltaram também estejam presentes. Que a luz divina inunde a todos. A luz violeta enche toda esta sala. Nas paredes, no teto, nos alicerces, nos objetos, a luz violeta se infiltra. Nos alicerces, um grande mar de luz violeta se forma em todos os cômodos, na copa, na cozinha, na lavanderia, na despensa, a luz violeta está presente. As paredes, o teto, o chão, os objetos, todos ficam na cor violeta. A luz violeta se estende em todo o hall. No lavabo, atravessa todo o corredor dos quartos. Vai na suíte e no banheiro, nos guarda-roupas, nas paredes, nos objetos, no teto, no chão, na porta e janela, luz violeta se firma. Banheiro do meio, no quarto onde a dona Gilda dorme, no hallzinho, chamas ardentes na cor violeta se misturam em camadas múltiplas. No quarto do Lucas, a luz violeta se integra nos corredores dos quartos, nas portas e janelas. A luz violeta está na sala de análise, está fixada no alpendre, nos corredores da escola, na sala de análise, na sala de espera. A luz violeta está presente na sala do Leandro, na sala de aula, em todas as paredes, no teto, nos alicerces, nas portas e janelas. A luz violeta está presente no hallzinho, no banheiro, na porta que vai para a piscina. A luz violeta está presente em toda a piscina, na varanda da piscina, no quarto. Toda a casa está envolvida por chamas e chamas violetas. Todos os alunos, Davi, a Valéria, a Remisa, a Andréa, todas as alunas, a Rosana, todas estão presentes. A luz violeta está no jardim da frente, está nos portões, vai se espalhar por toda a rua, na casa de todos os vizinhos, como um grande mar violeta. A luz violeta é a cor mais profunda que existe, se espalha em todo o nosso bairro, em todas as casas, em todos os corações, em todas as famílias. A luz violeta cobre nossa cidade, vai cobrir todo o nosso estado, todo o nosso país. O nosso planeta fica na cor violeta e nada interfere. Sintamos que todos os seres, que toda a natureza, que todos os universos estão envolvidos pela luz violeta. Nada interfere. Ela é vibrante, ela é maravilhosa. Agora vamos começar o Japamala. Concentre-se e vamos repetir esta frase em cada esfera, em cada bolinha. Envolve-me, penetra-me, tudo a luz branca de Cristo. Nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me, todo a luz branca de Cristo.
nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me, todo, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me, todo, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me, todo, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me, todo, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me todo, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me, todo, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me, todo, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me todo, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda,
a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem me há de caber. Envolve-me, penetra-me toda, a luz branca do Cristo, nenhum mal me pode afetar, todo bem